Paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo nosso primeiro horário, pelo nosso alimento físico, nossa comunhão. Queremos consagrar a Deus esse segundo período. Finalizamos com o texto de Romanos 6,19, em que o Senhor, Ele nos exorta e nos constrange em nós largarmos as antigas práticas e retornarmos às condições abençoadas de servos do Senhor. Pode. Só fechar a porta que eu ligo o ar. Eu acho que está sem pilha esse bicho ali. Maravilha. Devemos nos despojar do velho homem na nossa disposição pecaminosa e seus hábitos, e então nos revestir do novo homem com o seu caráter e hábito de santidade. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 7. Aproveita que você vai passar e fecha a porta, por gentileza. É a Rayane. Mas rejeite as fábulas profanas e de velha caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. E aí o apóstolo Paulo vem trazendo uma ilustração em relação à busca da santidade como sendo uma prática de um exercício, e isso nos leva a nos disciplinarmos e nos estruturar na nossa vida, do modo, ao invés de nós desenvolvermos hábitos pecaminosos, nós desenvolvermos hábitos piedosos. Romanos 8,13. Aisla? 13. Porque ninguém, segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. E sempre o apóstolo Paulo, ele traz sempre os dois caminhos. A condição do nosso arbítrio, na condição de nós tomarmos a decisão de seguirmos caminhos errados ou seguirmos caminhos corretos. Se você segue a carne, você vai para a morte. Se você segue o Espírito, você vai para a vida. E nós não estamos falando que você ter uma vida reta diante do Senhor é algo que vai te tornar apto a você ser uma pessoa salva, mas é uma consequência ou uma demonstração daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. O abandono desses hábitos pecaminosos é aquilo que Paulo chama de mortificação das obras do corpo. Eu decido parar de fazer aquilo, porque aquilo não é legal, aquilo não é abençoado, não é bom para mim. Então hoje lá no café o Moisés falou assim, eu parei do açúcar e eu vou tomar açúcar agora. Entendeu? Até o café caiu. Você vê a ação, entendeu, do inimigo, entendeu? Porque açúcar é uma coisa que é do mal. Você sabe isso, né? O açúcar é do mal, né? Embora tenhamos de acabar com esses hábitos de impiedade, não devemos tentar fazê-lo na nossa própria força. A destruição de hábitos pecaminosos deve ser levada a cabo ou concretizada em cooperação com o Espírito Santo e dependência dele, entendendo que santificação é um ato, é um trabalhar de comunhão ou de, não é concordância, sociedade, sei lá. É um ato que é a nossa vontade com a vontade, como? Tem uma palavra que eu queria falar que está fugindo, entendeu? Mas tudo bem. É esse caminhar juntos entre o Espírito Santo e a nossa vontade. Então isso chama-se santificação progressiva. Não tem a ver com a sua salvação, mas tem a ver com tanto o seu galardão no pós-morte, como também se você realmente é um filho de Deus ou não.
A destruição de hábitos pecaminosos não deve ser levada a cabo sem a cooperação do Espírito Santo. A determinação de que nunca mais farei isso, baseada na simples resolução humana, nunca quebrou o domínio do pecado. Então, quantas vezes você já deve ter tentado sair de uma condição pecaminosa? Claro que você não, porque você é ungidão, né? Você não passa por isso, mas eu, entendeu? Na minha vida, entendeu? Quando eu olho, eu falo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer, e eu determino fazer, e aí não dá certo. Eu lembro que essa condição de determina é uma dinâmica da batalha espiritual. Eu lembro como se fosse hoje, há mais de 20 anos atrás, logo no começo da minha conversão, eu fiz curso de batalha espiritual e eu cheguei na igreja onde a gente congregava e alguns jovens, eles estavam orando, pedindo a bênção de Deus e tal. Eu falei, não, você tem que determinar, porque você tem autoridade no mundo espiritual. Oh, como eu me arrependo, entendeu? E eu entendia que se eu determinasse por ser um servo de Deus, aquilo iria acontecer pela minha palavra e não pela dependência do Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Há, contudo, princípios práticos que podemos seguir para nos disciplinarmos na nossa santidade, que é exatamente a área prática que realmente nos interessa. O que fazer no sentido de me santificar? O primeiro princípio é que os hábitos são adquiridos e reforçados pela repetição frequente. Quanto mais você repete, mais você fica habituado em relação àquilo. Por isso que eu perguntei para Esther, por que a Manu não decorou? Por que o Daniel não decorou? Eles vinham vindo numa sequência de decorar, e aí agora é muito difícil. Eu falei, Daniel, e aí? Esse salmo é muito difícil, sendo que a gente já decorou salmos no mesmo nível, no mesmo... Por que não faz? Porque perdeu o hábito. O que é melhor? Você ficar vendo televisão, brincando com alguma coisa, vendo algum filme na televisão, ou você parar e ficar lá tentando decorar? O Senhor é meu pastor e nada, puxa, eu troquei, porque tem uma sequência de verbos, né, que eu até comecei a falar assim, o Senhor é meu pastor, não me faltará, ele me... Não, leva não é o primeiro. Me vai repousar, eu comecei a falar repousar, leva e segue. Repousar, segue, porque são verbos semelhantes. Pô, é mais fácil eu ficar vendo qualquer coisa, eu chegar aqui e falar assim, não deu, pastor. Eu só decorei 2 linhas, eu não consigo, eu não quero, não tal. Se você perde e você quebra esse hábito, o que acontece é que você começa a achar desculpas para aquilo. Nós temos o exemplo da nossa reunião de oração, nós temos as nossas leituras devocionais e tantas outras coisas. Esse hábito de você repetir é um princípio que está na base de quanto mais pecarmos, mais somos inclinados a pecar. Mas o oposto também é verdade. Quanto mais dizemos não ao pecado, mais somos inclinados a dizer não a ele. Quando eu ministro a pessoas que têm problemas com sexualidade e pornografia, eu me lembro que eu desenvolvi uma comunhão com o Senhor de tal maneira que em sonhos, quando alguma coisa ilícita é me apresentado, em especial dentro dessa área, eu repreendo no sonho. A minha pessoa, o meu espírito estava ligado com o Senhor de tal maneira que eu consigo identificar aquilo não como um sonho em que eu tenho que me deleitar. Quantas vezes em sonho eu falei assim, não, eu sou cristão, não, eu sou casado, não, porque não sei o que, ou alguma oferta de dinheiro, de roubo, alguma coisa, eu falei assim, não posso por causa disso. Isso leva a gente a ficar adestrando o nosso espírito, mesmo numa condição de sono, a esperteza nas decisões, tomar decisões segundo a palavra. Na dependência do Espírito Santo, devemos trabalhar sistematicamente no sentido de adquirir o hábito de dizer não aos pecados que tão facilmente nos dominam. Tão facilmente. Então, se não houver, mais uma vez, a ação divina em relação ao açúcar do Moisés, ele vai continuar usando açúcar, ele vai querer colocar mais açúcar, ele vai colocar, porque isso tem-se um estudo que diz que o açúcar, ele é mais viciante do que a cocaína. Se você pegar um animalzinho e você der cocaína para um grupo de animais e der açúcar para um outro grupo de animais, o açúcar ele é mais viciante, ele leva muito mais a problemas de dependência, é um negócio muito louco. E nós estamos aí com uma droga lícita nas nossas prateleiras, nos nossos mercados, consumindo à vontade. Todos sabemos quais são esses pecados.
aqueles pecados a que somos particularmente vulneráveis. Cada um de nós tem o seu rol, o seu panteão de hábitos pecaminosos ou desejos no nosso coração que nós queremos retomar. Começamos por nos concentrar e dizer-lhes não. Deus nos levará então a trabalhar sobre outros pecados de que talvez não estejamos conscientes naquele momento, porque a sua prática pecaminosa, ela não é o problema em si da sua vida. Ela é a forma com que você desafoga o problema do seu coração. Então o adultério não é um problema em si, ou o homossexualismo não é um problema em si, ou a automutilação não é um problema em si. O problema é que aquilo ali é o que está sendo mostrado. Então quando a gente vê, por exemplo, um iceberg, a gente vê lá a pontinha lá e tem aquela expressão, é apenas a ponta do iceberg, porque o que fica fora do mar, à vista, não é 1%, não é 5% do iceberg que está para baixo. Então, quando você chega e fala, pastor, eu estou com um problema assim, assim, assado, aquilo é apenas a forma com que você exterioriza. A ira é uma das formas que nós mais exteriorizamos no sentido de de maquiar os nossos pecados. Então eu manifesto a minha ira em relação a uma situação que foi descoberta, uma situação que não me é confortável, e aí eu mostro para aquelas pessoas que eu estou indignado. Eu estou indignado por quê? É você que está com o problema, não sou eu. Mas como nós não podemos, ou não devemos, ou não gostamos de nos esmurrar, nós esmurramos quem está mais próximo a nós. Quanto mais conseguimos dizer não aos nossos desejos pecaminosos, mais fácil se torna dizer não. Até você dizer sim a Cristo, você não conseguia dizer não. Você era uma pessoa que sempre dizia sim. É a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, naquele momento, eu tomo a decisão. E aquela frase linda do coração, siga o que o seu coração está mandando você fazer. Eu falo, misericórdia. Ou então o cara chega no teu aniversário, que Deus conceda os desejos do seu coração. Oh, maldição, gente. Que maldição, né? A pessoa diz que te ama e ela fala que quer que Deus conceda. Ainda bem que Deus ele não ouve esse tipo de coisa, senão a gente estava lascado. Quanto mais conseguimos dizer não aos nossos desejos, hábitos pecaminosos, mais fácil se torna dizer não. Da mesma maneira, podemos desenvolver hábitos positivos de santidade. Podemos desenvolver o hábito de alimentar pensamentos puros. É um hábito. Quando você percebe que alguma coisa está vindo à sua mente que não é conforme as Escrituras, você para. Eu tinha, muito tempo atrás, o hábito de falar mal de. Então eu vi uma situação e eu tinha que comentar e falava mal. E aí eu comecei a ser incomodado pelo Senhor logo nos meus primeiros anos de cristianismo e eu desenvolvi uma prática para mim. Não edifica, engole. Era essa que eu tinha. Então sempre que eu ia comentar ou falar alguma coisa com alguém, eu falava, será que isso edifica? Se não edifica, engole. Algumas vezes, claro, que eu até tive alguns problemas intestinais, né? Quase que eu fui envenenado pelo meu próprio veneno, porque você engoliu o seu veneno, entendeu? Mas é uma prática que eu desenvolvi na minha vida na forma de parar de falar. Poxa, eu vou fazer isso, falar aquilo outro. E por isso Deus ele me permitiu até ser conselheiro bíblico. Porque conselheiro se eu sou um conselheiro da Aisla, o que a Aisla falou para mim é entre eu e ela, e a menos que seja um risco de vida, entendeu? Continua sendo entre eu e ela, e não tem que ser terceirizado, que é a mesma coisa. Sigilo entre psicólogo, entre médico, entre advogado, entendeu? Você não tem a liberdade de você falar, a menos que seja uma coisa muito séria. Podemos desenvolver os hábitos de oração e meditação nas Escrituras, que é o que nós estamos tentando. É a minha grande pegada do nosso ministério, é fazer com que você desenvolva na sua vida um hábito de oração e meditação nas Escrituras. Contudo, esses hábitos só serão adquiridos através de uma repetição frequente. Por isso que quando algumas pessoas estavam seguindo o Glorify, e eu vi que o Glorify começou a ser pago, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para isso no seu motivo. Você pode até não assistir, mas que está lá, está. E aí eu, com a Rosângela, coloco o celular do lado do outro, vou lá e gravo, agora eu estou lendo também.
Faço também para aqueles que acompanhavam o aplicativo. A última oração dele é uma oração que entre um pedaço e outra demora quase 30, 40 segundos. Para mim é muito chato. Então eu pegava, ficava lá, estabeleci. Olha, 8 segundos é o tempo certinho para ele poder começar a falar e dar uma pausinha. Então eu vou lá, quando dá que ele acaba de falar, eu aperto, pause e conto mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E eu faço isso na oração. E aí eu apresento para você ter o quê? Acesso àquilo, não dizer, porque é o dinheiro, é porque aquilo lá. Não, tá lá no seu celular. Você não faz se você não quiser, tá? Esses hábitos são adquiridos através da repetição por frequência. Segundo princípio. O segundo princípio para acabar com hábitos pecaminosos e adquirir outros novos é nunca permitir exceções. Se você entendeu que aquilo é ruim, não permita exceções. Qualquer área. Se você permitir exceção, você vai permitir que aquele hábito ele volte novamente, em qualquer área. Então eu aboli na minha vida o miojo. E tem 1 mês e meio, 2 meses, quase. Eu gosto, é algo que eu gosto. Não é só porque é barato, é porque é barato também, né? Mas que eu sou muito mão de vaca. Mas eu gosto. Então, na minha época, que eu comia muito miojo, todo dia eu fazia um miojo, pegava 2 hambúrgueres, fazia no micro-ondas com aquela meleca de gordura, entendeu? E eu jogava o miojo em cima e jogava uma boa parte de pomarola de uma lata e comia aquilo ali, era 10 horas da noite. Eu desenvolvi esse hábito. Eu gosto! Eu gosto. E eu decidi fazer o quê? Não comer mais. A minha esposa me ajudou, entendeu? Me fazer o bullying comigo várias vezes, me entendeu? Mas foi um bullying santo, é um bullying santo, né? É um bullying santo, né? E o sábado, sexta, nós vamos no mercado, no Pão de Açúcar, eu vou com ela. E aí eu passei lá, olhei e falei assim, nossa, que vontade de comer, né? Ela falou, não, tá amarrado. Eu decidi fazer isso na minha vida. O segundo princípio para acabar hábitos pecaminosos é admitir exceções. Se você permitir exceção, já era. Quando consentimos exceções, estamos reforçando os antigos hábitos ou falhando em reforçar o novo. Nesse ponto, devemos nos alertar contra o tipo de pensamento, só mais uma vez, que constitui uma armadilha muito perigosa. Cada um de nós temos essa... mais uma vez só. Ninguém está vendo. Não tem problema. Nós fazemos isso. E nós temos que tomar cuidado com a condição do só mais uma vez. Como não estamos dispostos a pagar o preço de dizer não aos nossos desejos, dizemos a nós próprios que só cederemos uma vez mais e amanhã será diferente. E isso é o grande problema. Você cria exceção e você fala, amanhã eu faço. Eu já contei para vocês a história lá do amigo do Popeye, em que ele sempre falava assim, na segunda-feira eu começo meu regime. Na segunda-feira eu faço isso. Sempre nós colocamos uma meta, mas nós nunca cumprimos. Tá? No íntimo do nosso coração, nós sabemos perfeitamente que amanhã será ainda mais difícil dizer não, mas não queremos pensar nisso. Afinal de contas, você posterga. É como você comprar no cartão de crédito sem um lastro financeiro. Então você faz a compra, você vai lá vendo o posto lá, pague com o seu cartão de crédito para 45 dias. Que lindo! Você vai lá e paga. O primeiro. Parcela em 3 vezes. Você fala assim, agora que está melhor. O problema é quando você começa a acumular 2, 3, 4 parcelas daquele cartão em relação à gasolina, você vai ver que a coisa ela é bem doída. Terceiro princípio é que preciso diligência e esforço em todas as áreas para assegurar êxito numa certa área. O que eu estou dizendo? Não adianta você querer ser santo na musicalidade e você ser mau nos filmes que você assiste. Ou não adianta você querer ser uma pessoa que se controla na gula, mas que você mente. Ou você tenta fazer o trabalho no seu ser como um corpo só, como um ser só, ou uma coisa contamina a outra. Imagina que, grosseiramente, você tem uma infecção nesse braço e você tem uma infecção nesse braço. Eu decido tratar só esse. Não vai resolver. Porque a infecção desse, naturalmente, vai entrar e vai entrar no outro também. É o que acontece com o câncer. Quando o câncer ele entra no organismo da pessoa, se você não trata ele rapidamente, ele entra em metástase. O que é metástase?
ele alcança, começa a se expandir, ele começa a se alastrar. O pecado é algo que está dentro do nosso interior e que ele se manifesta de várias formas. Então, quando você for tratar do seu pecado, você não tem que tratar necessariamente da consequência do seu pecado, e sim da causa. Aí eu entro. É aí que eu ajudo você a descobrir qual que é a causa do seu problema, para que você possa tratar a causa e não tratar a consequência. Quando João de Deus, lá, o não sei o que de Abadiânia, lá, ele fazia as suas sessões espíritas, e as pessoas elas iam com doença, iam com uma enfermidade. É algo que nós aprendemos em batalha espiritual. O demônio do braço, depois ele vai para outro braço, ele vai para a perna. Então ele fazia a oração forte dele lá, fazia os trabalhos espirituais, e a pessoa realmente melhorava daquilo, fisicamente. Só que aquilo pipocava onde? Em outro lugar. Porque a enfermidade é no coração da pessoa. Quando consentimos exceções, estamos reforçando velhos hábitos ou falhando em reforçar o novo. Como não estamos dispostos a pagar o preço e dizer não aos nossos desejos, nós fazemos isso e jogamos para frente. Terceiro princípio, nós precisamos de diligência e esforço em todas as áreas para segurar êxito numa certa área. Sem um esforço sincero e diligente em cada área da nossa obediência, não haverá mortificação autêntica de qualquer pecado que nos assedie. Poderemos achar que um determinado hábito não é assim tão mal, mas se continuarmos cedendo esse hábito, enfraqueceremos a nossa vontade contra os assaltos da tentação vindos de outras direções. Por que que nós achamos que um pecado não é tão mal assim? A igreja evangélica, brasileira em especial, ela tem a faculdade, a facilidade de categorizar pecados. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa que fofoca e uma pessoa que bebe, aquele que bebe vai para o inferno primeiro. É o que nós pensamos. Tá? Por quê? O problema do álcool dentro do Brasil, ele traz destruição de muitas famílias. Tem muito centro por causa de alcoolismo. Então nós achamos que o cara é alcoólatra, é muito mais danoso, muito mais perigoso do que um cara que mente. Ou um cara que não devolve dízimo, ou um cara que não faz qualquer prática. A gente começa a categorizar. Isso é uma característica do povo cristão. Então a gente fala, por exemplo, bebida é pecado. Se você vê um crente sentado na mesa de um bar, misericórdia se tiver numa mesa escrito Brahma, né? Mesmo que ele esteja tomando Guaraná. O cara vai para o inferno. Só que a gente esquece que, por exemplo, na Alemanha, que é o berço do protestantismo, as pessoas bebem cerveja. E em Portugal as pessoas bebem o vinho do Porto. E eu não estou dizendo que uma coisa está certa ou não, eu estou dizendo que a gente categoriza. Se a pessoa tiver com um cigarro na mão, na boca, ela também vai para o inferno. Se tiver com a maconha, pior ainda. Então nós começamos a categorizar e a gente olha para o nosso pecado, não é tão mal assim. Afinal de contas, eu pago meus impostos, eu tenho a minha família, eu tenho isso, tenho aquilo, e a gente começa a estabelecer algumas coisas que são mais pecados que outras. Então, em algumas igrejas, se você for divorciado, você não pode ser pastor. A pessoa estabelece, olha, não importa se o cara tem intimidade com o Senhor, não importa se a pessoa ela temente a Deus, não importa aquilo. Mas se aconteceu isso na vida dela, pronto, ela está marcada para o resto da vida. Então, nesse contexto, nós olhamos para os nossos hábitos e dizemos, esse hábito não é tão mal assim, comparado com o hábito do Moisés, comparado com o hábito da Diene, não é tão mal assim, né? Afinal de contas, eu faço isso, faço aquilo outro, que é a condição de você trazer a relativização das coisas. Eu faço isso por causa daquilo. Ou eu justifico, apesar de eu não fazer isso, eu faço aquilo outro. Então, eu estava vendo um grande pastor de internet, e aí ele falava assim, as pessoas ficam falando que a gente passa muito dízimo, passa muita oferta, para não sei o quê, tem igrejas que passam 7, 8 vezes o envelope lá do dízimo, mas olha quantas obras sociais nós fazemos, olha quantas pessoas nós alcançamos, ou seja, ele está justificando você tirar a adoração, que é a principal coisa dentro de um culto, ao Senhor, e você justificar o recolhimento de dinheiro porque você está ajudando vidas. É bendito ajudar vidas, sim, mas não é o foco da igreja. O foco da igreja é trazer a palavra de Deus. Não é ação social. Se você não trouxer alimento para a favela, você vai continuar indo para o céu. Não tem a ver a sua salvação com isso. Você talvez não tenha entendido muito bem ainda a condição de você abençoar vidas. Mas não é uma coisa ligada com a outra. E as pessoas elas querem ligar coisas naturais com as coisas espirituais.
Poderemos achar que um determinado hábito não é assim tão mal, mas se continuarmos cedendo a este hábito, enfraqueceremos a nossa vontade. É por isso que se torna tão importante que formemos hábitos de autodomínio sobre os nossos apetites físicos, quaisquer que sejam. Podemos pensar que não é assim tão mal ceder a esses apetites, mas essa atitude enfraquece a vontade em todos os outros aspectos da nossa vida. Quando você tem uma permissividade em relação a um pecado na sua vida, você abre essa permissividade para todas as áreas da sua vida. E finalmente, não fique desanimado com o fracasso. Nós erramos, nós fracassamos mais do que acertamos. E a grande maravilha da coisa é exatamente por Deus ver que nós mais erramos do que acertamos, que Ele manda o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Se você mais acertasse que você errasse, talvez você achasse que não precisa de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar no buraco do fundo de uma agulha do que um rico passar no reino dos céus. Por quê? Se você é uma pessoa que é rica financeiramente, você não precisa de nada. Se está com problema, vai no plano de saúde e tal. Não dá, vai num médico particular. Se eu estou com problema no carro, eu alugo. Se estou com problema no apartamento, eu compro outro. E assim vai. A gente conhece, eu conheço muitas pessoas que vivem dentro desse contexto. E Deus ele é obrigado, a dizer, a quebrar a pessoa para ela entender quão dependente ela é. Não fique desanimado com o fracasso. Há uma grande diferença entre falhar e tornar-se um fracassado. Você só é fracassado quando você desiste. Mas enquanto estivermos trabalhando no sentido de vencer esses hábitos pecaminosos, independente do número de vezes em que falhamos, não nos tornaremos fracassados e poderemos esperar ver progresso. O grande detalhe é que a gente acha que quando você cai é porque você não é cristão. E não tem nada a ver. Um do verbo que a gente poderia mais conjugar como cristãos é eu caio, tu cais, ele cai. Nós caímos, vós caís, eles caem. Tem até o bar caindo, né? Caímos. Ele levanta. Então nós temos que entender que o fracasso ele faz parte da nossa vida. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos de Cristo. Quando Deus olha no nosso coração, Ele vê nós tentando e não nós conseguindo. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, a tentativa para Deus é tão válida como você ter conseguido. Para Deus não tem o pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos aqueles que estão lutando ou que conseguiram vencer são vencedores. E recebem, agora fica bonito, hein? Recebem a coroa da vida. Demanaias, essa aí foi um Demanaias, hein? É inútil guardarmos a mente e as emoções contra aquilo que vem de fora, se ao mesmo tempo não combatermos os hábitos do pecado que estão dentro de nós, ou combatermos a nossa carne. A batalha pela santidade precisa ser travada em duas frentes: a batalha de dentro e a batalha de fora. Então nós temos as influências que estão à nossa volta. Então você pode desenvolver dentro do seu coração uma firmeza muito grande dentro do contexto de você resistir àquilo. Mas quanto mais você estiver sendo exposto a essas condições, mais fácil você tem de cair. Por isso que ele fala: afastai-vos da aparência do mal, não só para os terceiros, mas também em relação a nós. Então você tem que se policiar internamente, mas você também tem que tomar cuidado com as forças de fora. Só então nós podemos ver o progresso em direção à nossa santidade. Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome por mais este estudo. Precisamos, Pai, aprender a vencer os nossos hábitos pecaminosos. Nosso corpo, Pai querido, anseia cumprir os nossos desejos, mas nós, Pai querido, temos que ser trabalhados dentro do Teu Espírito a controlarmos e dominarmos a nossa carne. Nos entregamos, Pai, ao Seu domínio e ao Seu controle, em nome de Jesus. Amém.